meus amores, tudo bom? Gente, vamos lá para mais uma aula, tá? Vamos dar sequência ao nosso tema que a gente estava falando sobre meio ambiente e hoje a gente vai falar sobre as extinções dos animais. E aí, em homenagem ao nosso tema, eu coloquei aqui alguns animaizinhos, tá? Eles não estão extintos ainda, né? Então, perigando estar em extinção, gente. Eu coloquei só para simbolizar os nossos bichinhos da nossa natureza, tá? E antes de começar a aula, eu quero deixar um aviso pra vocês que quem não tá inscrito no canal da escola, se inscreve, porque quando sair a aula, tu já vai saber que é lá, ó, pra tu ver a tua aulinha, tá? Outra coisa, aqui embaixo eu vou colocar alguns links, tá? Sobre o tema que a gente vai falando, no decorrer do tempo. Então tem alguns vídeos que eu acho interessante vocês verem, tá bom? Então vai lá, terminou a aulinha, tu vai lá procurando aqui os links e vai vendo a sequência dos vídeos, tá bom? Então bora lá pra nossa aula. Eu já tirei aqui os meus bichinhos pra vocês focarem em mim e no que eu vou falar, tá bom? Então bora lá. O nosso assunto é os animais em extinção. Mas afinal, o que é extinção? O que é um animal em extinção? Quando a gente fala que o animal está em extinção, é porque ele está correndo risco de não ter mais de maneira nenhuma no planeta, tá? Já tem animais que não existem mais, que a gente apenas vê estudos sobre eles, a gente vê comentando que já teve um tempo e agora não tem mais. Exemplo disso, a gente pode citar os dinossauros, mas a gente sabe que o que aconteceu com os dinossauros foi um fenômeno natural, né? Meteoro chegou lá e pulou a Terra e acabou com os dinossauros, então por isso que a gente não vê. Isso foi um fenômeno que aconteceu há mais de 60 milhões de anos atrás, tá? Mas o que a gente vai falar isso é o que está acontecendo, o que a gente, né, o que a humanidade está fazendo para deixar esses animais em extinção, tá? Porque o caso que eu falo agora dos dinossauros foi um caso que ocorreu por um fenômeno natural, tá? Um meteoro. Mas o que está acontecendo, levando os nossos animais a estarem em extinção e a serem extintos, as nossas ações que não são bacanas, né? Então vamos lá. Quais os fatores que levam à extinção do animal? O clima é uma das, porém o clima é algo que a gente não manda, né, gente? Obviamente. Mas tem determinadas pessoas que pegam os animais achando que ele vai e transferem para uma outra cidade achando que ele vai se adaptar lá. Vamos lá dar um exemplo. A gente cria cachorro na nossa casa, né? Não vou falar agora de animais maiores, mas um cachorrinho. Tem determinada raça de cachorro que se a gente colocar na nossa cidade que é quente, né, que aqui é maior sol, eles não vão sobreviver, vai ficar difícil para eles. E quando isso é em animais maiores, gente, se torna muito pior. Então, o clima pode afetar a caça e a pesca de maneira ilegal. Vocês sabem que aqui, né, na nossa cidade, Fortaleza, tem os pescadores e tal, vão nas suas jangadas e tal. Só que eles podem todo dia pescar? Não, tem um tempo, entendeu? Um determinado tempo pode pegar o camarão, um determinado tempo pode pegar tal peixe, tá entendendo? Então são períodos. Por que tem que ter esse período para caça e para pesca? Porque não dá tempo aquela espécie reproduzir, então tem que esperar a reprodução para depois ir lá e pegar, entendeu? A poluição é algo que infelizmente interfere sim e muito na sobrevivência dos nossos animais, né? Voltando aqui para o mar. Tem gente que vai pra praia, como eu sei pra vocês, e pega todo o lixo e coloca lá na areia, então vem a água e leva pra lá. Vocês já viram imagem que eu mostrei pra vocês, né, de tartaruga, animais enganchados com plástico, em sacola, com anéis aqui no pescoço, naqueles lacres de garrafa. Então isso, são fatores, gente, que infelizmente prejudicam. Lembra quando eu falei que no período de quarentena os animais estavam aparecendo? Lá em Veneza estavam aparecendo, surgindo os animais circulando lá nas águas e tal. Por quê? Porque não estava tendo a movimentação de pessoas, as pessoas não estavam indo lá e poluindo, entendeu? Então isso, então os animais estavam aparecendo. Mas professora, a extinção, tem aqui no Brasil, tem algum animal aqui no Brasil que foi extinto? Sim, e tá aqui imagens, ó. E o nomezinho deles, pra vocês verem. Então dá uma pausazinha, olha as figurinhas devagarzinho pra vocês verem. Sim, esses animais já não existem mais aqui no nosso Brasil. A nossa fauna, infelizmente, sofre muito com a extinção dos animais, como eu falei pra vocês, com a caça, né? Com a maneira de criação de animais ilegais. Obviamente, a gente tem um gato, cachorro, que é algo doméstico que a gente usa. Só que tem pessoas, gente, que querem criar animais domésticos. Vocês viram o caso daquele cara
que foi picado por uma cobra, chegou no atendimento médico e tal, e falou, né, que tinha sido picado por uma cobra, e foram ver como que ele foi picado por essa cobra. Quando chegaram na casa dele, quando viram, gente, quando foram investigar, viram que ele criava várias e várias cobras, e totalmente legal. Mas, professor, quem é que legaliza, quem é que não legaliza essa criação? Eu posso pegar uma cobra e dizer, olha, eu tô cuidando bem dela aqui e tal, e criar na minha casa? Não, para isso, gente, ocorre um processo grande, né? E quem resolve todas essas questões é o IBAMA, que está justamente para cuidar de todas essas questões ambientais, né? Então, tem pessoas, sim, que são autorizadas a criar animais domésticos em determinadas condições, né? É feita toda uma pesquisa, toda uma adaptação, é toda uma coisa. E por que aquele animal vai ser criado lá? Porque nem todo animal, gente, foi criado dentro de uma casa. Se colocar no habitat natural dele, ele não vai sobreviver, entendeu? Então, às vezes, é preferível que ele se mantenha na casa, mas de maneira legal. Não sei se vocês já viram que tem pessoas que criam passarinhos, né? Tipo, é super comum. Só que tem certas espécies de passarinho que não é para ficar dentro de uma casa. E são até animais mais caros. Gente, tem passarinho que é o valor de um carro, tá? Só pra vocês terem noção. Infelizmente, tem muito essa questão de compra e venda de animais, né? Porque é caçado de maneira ilegal. E as pessoas, então eu vou criar essa tartaruguinha. Só que, tipo assim, é de uma maneira totalmente legal. Tá, mas qual é o problema de criar um animal na minha casa, professora? Se esse animal não for doméstico, você precisa ter toda aquela questão de IBAMA, vender toda a questão legal para criar o animal. Por quê? Quando a gente fala em criar um animal dentro da nossa casa, primeiro que, tipo assim, é meio... né? Principalmente quando a gente fala de um animal silvestre, é meio que... Por quê? Porque aquele animal precisa estar no habitat natural dele para poder reproduzir, ter toda aquela questão de cadeia alimentar natural, tá entendendo? Porque quando a gente pega o animal, tira do ambiente natural dele, coloca na nossa casa, a gente meio que tá desrespeitando a regra da natureza, entendeu? Que é o animal lá, caçar seu alimento, ou se de alimento, né, também tem isso. E ter toda aquela questão de reprodução. Então, quando a gente tira isso dele, a gente está meio que desobedecendo uma lei natural. O animal não vai poder se reproduzir. Então, às vezes, isso ocorre que o animal não vai poder se reproduzir. Tem uma questão, voltando aqui para essa questão do Brasil, tem um animal que está em extinção, que é o boto-rosa. E, infelizmente, se teve uma mitologia ao redor dele, né? Tem um link até aqui que eu vou deixar para vocês sobre um vídeo explicando a história do boto-rosa. Que é o quê? Acreditavam-se que o boto-rosa, nas noites de lua cheia, ele saía dos rios, né? Saía da água doce, ia para uma festa, seduzia uma moça e a engravidava. Então, antes do amanhecer, ele voltava pro lago e a moça ficava grávida e não tinha um pai, né? Primeiro, essa mitologia ela surgiu para meio que justificar as mães solteiras, que a gente sabe que não é solteiro, o certo é mãe solo, né? Porque mãe não é um estado civil. Então, toda essa questão para justificar porque a moça estava grávida e não tinha um pai. Então, o que acontecia? Determinadas aldeias iam lá com essa mitologia, né? Por conta dessa mitologia, iam lá, né, quando viu o boto, pegava e matava. Para isso não acontecer com seus filhos, para que as moças da aldeia não engravidassem, né? Só que essa é uma mitologia que por muito tempo ocorreu em determinadas regiões, né? Iam lá e pegavam o boto. Então isso foi fazendo com que o boto não fosse reproduzindo e que ele tivesse agora entrasse nesse papel de estar em extinção. Só que o que acontece? Hoje eles pegam o boto e matam para poder pegar pedacinhos de carne para poder servir como isca para pesca. Isso é uma curiosidade. No nosso dinheiro, no nosso real, se você for pegar, pega a nota e observa, sempre tem um animal, não é isso? E esses animais são animais que estão em extinção. Então, quando vocês pegarem agora o dinheiro, preste atenção lá no nota de R$2, uma tartaruguinha, vê lá qual é o nome daquela tartaruga, de R$50, então vê lá com aquela onça, tá? É só uma curiosidade pra vocês. Lembra do filme Rio, como vocês assistiram? Então, se você não assistiu, corre que ainda dá tempo, tu vai lá e assiste. Então, só resumindo aqui pra vocês, né, o filme fala sobre essa questão da extinção do animal de maneira mais divertida e tal, de maneira mais didática, e fala justamente sobre o Blue, que é um arara azul, que mora nos Estados Unidos, mora com a sua dona nos Estados Unidos, e um cara vê essa arara azul e pede pra levar pro Brasil pra ele se reproduzir, porque acredita que o Blue é o único macho da sua espécie, né?
E tem toda essa questão de trabalharem a reprodução, vai ter uma arara azul fêmea aqui no Brasil, então traz. É muito legal a história, fala justamente sobre essa questão, né? E realmente, a arara azul é um animal que está em extinção, gente. Né? São poucos os locais que tem. Lá no Paraná tem o Parque das Aves, que eu até tive a oportunidade de conhecer, que lá é considerado um santuário, né? Que as aves são criadas soltas, né? Porque são grandes gaiolas e elas ficam lá e tal. E eu tive o prazer de conhecer. Então é isso, meus amores, tá? Só lembrando que essa aula foi breve, tá? Mas é uma aula que é o nosso tema da nossa avaliação, que é a avaliação que vocês vão receber na escola. E lembrando que as imagens que eu deixei, se você não viu direitinho, volta o vídeo, pausa e lê a imagem, tá bom? Porque são alguns artigos, algumas imagens, e são o que vocês vão precisar na avaliação de vocês, ó. Só uma dica. Então é isso, tá bom? Um beijo, não esquece de assistir o filme, não esquece de assistir os vídeos que estão aqui linkados, tá bom? Vamos se aprofundar no assunto. E lembrando os pontos principais, que é o quê? O que é a extinção, por que isso ocorre, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça, tá? Então é isso, meus amores. Um beijo e até a próxima aula!